Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, irmãos. Podemos assentar um pouquinho, irmãos, irmãs. Para nós entendermos um pouquinho esse quadro desse quarto domingo, vamos fazer memória daquele malfeitor que estava sendo crucificado ao lado do nosso Senhor, também chamado carinhosamente de bom ladrão, porque no primeiro momento ele também estava indignado com Cristo, ali, sendo crucificado com ele. Mas reparem que depois ele chamou a atenção do outro malfeitor, dizendo assim, prestem atenção: nós merecemos o que estamos passando, merecemos porque nós cometemos pecado. Olha o termo, porque nós pecamos. Mas ele é inocente. Repare que esse homem, ele faz duas proclamações muito fortes. Primeiro, ele diz: se estamos vivendo o que estamos vivendo agora, é porque merecemos. Aqui ele abre um precedente, o motivo pelo qual Jesus se fez no meio de nós. Pelo sangue dele, ele vem apagar o pecado de culpa de todos nós. Todos nós, sem exceção. Quem não reconhece ser pecador, é difícil ter a vida do eterno vivendo. Olha o que esse homem diz: nós merecemos estar passando por esse momento de cruz forte. Por quê? Porque pecamos. Mas ele não. Repare que ali também ele faz uma proclamação: ele é inocente, ele não tem culpa. Ele é aquela serpente que Deus pediu para Moisés colocar na haste de uma árvore feita de bronze, que não tem culpa, não tem veneno, não tem a morte, não leva a morte, mas leva a vida. E vida, como diz agora no finalzinho do Evangelho, vida em abundância. Esse malfeitor, ele falou uma coisa de pecado. E aqui eu quero abrir aqui um precedente sobre a sua vida, a sua família e a minha também. Irmãos, existia uma única religião no mundo milenar. Você sabe quais são as religiões milenares, que tem mais de 1000 anos, né? Cristianismo, judaísmo, budismo, o islamismo, e eu acho que, se não me engano, da Índia também, né? Hinduísmo. São religiões chamadas grandiosas porque elas têm mais de 1000 anos. São só elas. De todas as religiões no mundo, uma só acreditava na Imaculada Conceição de Maria: a Igreja Católica. Agora pasmem, nós estamos em 2026, eu e você, e nós estamos vendo um mundo, e também nós católicos, que todo mundo acredita agora na imaculação de si mesmo. Eu não tenho pecado. Como é que é? Eu não tenho pecado. Eu posso admitir que eu estou doente. Eu posso admitir que eu tenho complexos. Por isso eu procuro um psicólogo. Quero só abrir aqui um parênteses. Eu falo muito bem de psicólogo, sempre vou falar e defenderei essa bandeira enquanto eu viver. Porque foi por causa da psicologia e da psiquiatria que ajuda e continua ajudando a Igreja Católica a potencializar em concílios tantas coisas devido a esta ciência maravilhosa. O que eu estou querendo dizer é outra coisa.
Acontece que, como nós, sacerdotes, na Igreja Católica, quase não estamos assumindo mais a palavra pecado, culpa, outros adotaram e colocaram outro nome, ou o nome, principalmente hoje os psicólogos e os nossos psiquiatras, de complexos, enfermidades psíquicas. E nós estamos admitindo mais que nós estamos doentes, e a grande pergunta é essa: nós estamos doentes ou estamos com pecado? A maioria de nós católicos hoje estamos dizendo estamos doentes, precisamos de psicólogos. Cuidado, irmãos, precisamos de psicólogos, mas primeiro nós precisamos do pastor. Primeiro vamos ao pastor, porque se existe algum tipo de doença no mundo, e elas existem de montão, é porque tem a ver com o pecado. E esse, qual foi o motivo de que Deus se fez no meio de nós? Para perdoar os nossos pecados, não para eliminar nossa doença física. Uma vez, já repeti, já falei isso para vocês muitas vezes e vou falar sempre. Na teologia, muitas perguntas eram feitas pelos seminaristas diante dos professores teólogos. Por exemplo, aqueles milagres que o nosso Senhor Jesus, nosso bom Jesus fez, curando o cego, levantando o paralítico, ressuscitando aqueles que tinham morrido e voltaram para a vida, expulsando demônios, foi para mostrar o quê? Foi para mostrar duas coisas. Isso aqui nós temos que levar para a vida, duas coisas só. Primeiro, Deus chegou, porque nenhum ser humano pode fazer o que Ele fez e faz, humanamente falando, ninguém. Então, para provar que Deus chegou, só Deus que dá vida, Deus pode devolver, Deus pode trazer de volta, Deus pode expulsar a força de um anjo mau, que é um demônio, para dizer: eu tenho poder sobre tudo. Então, o primeiro motivo foi esse, teologicamente correto. Segundo motivo, tá? Segundo motivo, esse foi o primeiro. O segundo motivo foi para dizer que os sinais significam que Deus sempre está com você, e Ele também pode curar o teu físico, mas Ele não veio para mostrar um Deus milagreiro, como a gente tem aquela música, que ela, inclusive ela não é católica, ela é evangélica, dos nossos irmãos. Eu amo muito os nossos evangélicos, que diz assim, né? Eu não busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Olha lá, os milagres, ó. Faz milagre em mim, Senhor, faz milagre. Não, eu procuro a Deus por aquilo que Ele é. Então os milagres é para dizer que Deus chegou, não para falar: olha, é um Deus que vai fazer milagre daquilo que você pede. Você quer um milagre? Pede um milagre aí que Ele vai fazer. Não é esse o objetivo, tá? Então veja só, quando Deus, Ele veio no nosso meio, Ele veio para perdoar os nossos pecados da alma, para dizer: olha, se Deus chegou, Ele veio agora curar aquilo que Adão e Eva tentou colocar uma folha de figo. Ou seja, Ele usou os maneirismos humanos. Vocês lembram uma vez que eu disse para vocês aqui, quem é maior, a força humana ou a força divina? E nós chegamos obviamente a uma conclusão, que é a força divina, ok? E foi exatamente isso que Ele veio dar para você e para mim. Não apenas viver com a força humana. O que é a força humana? Força humana é viver pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos, que devem ser respeitados, devem ser, mas eles são pequeninos perante a vida que é a vida divina. E Jesus veio para trazer a vida divina para todos. Veja, aí em abundância. O que significa vida em abundância? Para que todos tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? A vida maior do que a vida humana apenas.
Bom, se a vida humana ela não tem muita serventia, entenda o que é vida humana. É usar os sentimentos humanos. Nesse mundo a gente pode viver apenas com sentimentos humanos. Aí não precisaria de religião. Ué, o que é o sentimento humano? Sentimento humano é aquilo que eu sinto que vem da minha própria carne, que brota de mim, que me dá vontade, que lhe dá vontade. Então isso daí é meramente humano. E isso é pequeno. Por que é pequeno? É pequeno porque nós não temos a capacidade de manter de uma maneira sólida uma fidelidade por muito tempo, se alguém começar a me desapontar. Então a força humana não é capaz. Não consigo perdoar. Eu não consigo conviver muito tempo com essa pessoa e ela não melhora, ela é uma pessoa chata, ela é difícil. Eu não consigo, não dá. Aí a gente não. E quem é que aguenta? Humanamente ninguém aguenta. Então aí mostra a baixeza da força humana. Entende? Então o Senhor veio então trazer de volta aquilo que foi tirado. E a força humana, ela quer dar um jeito. Ela quer tentar tapar essa fraqueza dela com folha de figo. O que é isso? Do meu jeito. Do teu jeito? Repare que Deus não dá bola para o teu jeito, com todo respeito, nem para o meu. Ele mata um animal, tira a pele e coloca na vergonha do homem. Por quê? Põe. Porque aquela folha, ela murchou. Ou seja, a força humana, o apetite da carne, ele murcha, ele não tem serventia. Então Deus fala: está vendo? Está vendo? Por isso agora eu vou te dar algo que tira a tua vergonha. Gente, a vergonha é viver apenas dos nossos apetites de sentimentos nossos. Eu gosto muito de dar exemplo do nosso dia a dia. Um homem apaixonado por uma moça que ele paquerou há muitos anos. Um dia ele casa com ela. Ela aceita. Os dois estão se amando. Repare que agora é o exemplo sem a vida de Deus. É apenas com a vida humana que tem que ser respeitada, tá bom? Sempre. Não estou sendo irônico não, sempre. Aí eu me caso com a minha namorada, com a minha noivinha, casei com ela. Por algum motivo, na convivência do dia a dia, eu comecei a ficar insuportável para ela. Não sei, por vários motivos dela. E ela também começou a ficar insuportável para mim. Aí, ela já não dá mais atenção para mim. Ela já não é mais carinhosa comigo. Fala pouco comigo. Não repara nos detalhes que eu procuro fazer para ela. E vice-versa, né? Só que lá no meu trabalho tem uma moça bonita que repara em mim e que valoriza as minhas pequenas ações. E também alguém começa a valorizar ela, que não sou eu o marido dela. O que acontece com esse sentimento humano? Ele rapidinho troca. Ele rapidinho põe uma folha de figueira ali. O que ele faz? Eu não estou feliz com aquela pessoa com quem eu me casei. Sim, eu prometi a Deus lá no altar. Mas olha, eu ainda sou nova. Meus filhos sofrem de ver o meu sofrimento de mãe e de esposa. E eles estão assustados com a atitude do pai. E olha, já passaram anos. Eu tentei, conversamos, fizemos até trabalhos na igreja para ver se a gente poderia dar uma melhorada na nossa união. Gente, não deu. Deus é testemunha. O que eu faço? Bom, eu já estou sendo valorizado do lado de lá. Eu creio, porque está me dando uma alegria. Eu estou me sentindo de novo rejuvenescida. Eu estava velha. Eu tenho apenas 35 anos. Eu estava com uma cara de uma mulher de sei lá quantos anos, acabada de tanto sofrer. Repare,
Gente, hoje eu me arrumo, eu me amo, eu gosto de mim. As pessoas que estão ao meu redor estão dizendo: meu, como você está bem, menina. Nossa, mas te deu uma vida nova. O que te deu uma vida nova? Talvez ela não vai falar, mas é porque ela está agora numa nova relação e está fazendo bem para ela. Devemos respeitar isso, sempre. Sempre, sempre. E nunca vamos discutir isso, num sentido literal humano. Porque isso acontece com todos nós. E nós queremos ser respeitados nessa hora, porque a gente sofre muito. É verdade. Só que tem uma coisa: o que está acontecendo aí? Faz uma análise mínima. Você acredita, humanamente, tá? Porque você agora está se sentindo bem. E está mesmo, está sentindo bem. Que isso é bênção de Deus. É aqui que a porca torce o rabo. É aqui que a porca torce o rabo. Eu tenho certeza, porque Deus, Ele é amor. Olha o que vem na nossa cabeça. Deus é misericórdia e Ele quer que todo mundo tenha vida e vida abundância. Eu não estava tendo lá, agora eu estou tendo. Então significa que sobre o meu juízo, meu humano, Deus está me abençoando e mostrando agora o tesouro da minha vida. Pode ser, mas não tem nenhuma confirmação dele. Porque você casou com uma outra pessoa que se transformou em cruz ali para você. Mas nós somos o tempo todo levados a construir em nós um ambiente que eu vou colocar, porque eu entendo que assim é sobre vida. Para mim é vida em abundância. Eu crio com isso a minha folha de figo diante da minha nudez, e defendo isso como verdade, e que Deus está abençoando. Eu ouso dizer para você, com todo o amor de pai espiritual, você é bênção. Mas este sentimento que veio em você, ele não vem mesmo do Espírito de Deus, ele vem de você. Mas está me fazendo bem. Gente, acredite no óbvio: o pecado, a princípio, ele te faz bem. Todo pecado alivia. Todo pecado alivia, entre aspas. Ele te dá uma sensação boa, ele te dá um entusiasmo. Tanto é que você se arruma até. Você meio que revigora. A sua humanidade fica revigorada no pecado. Todo tipo de pecado. Eu estou dando um exemplo, mas tenho outros que a gente poderia estar desfiando eles aqui. Então veja, o que é isso? A força humana. E é isso, é nesse ponto aí que Deus vem. Como é que é, padre? É aí que Deus vem. Por quê? Deus percebeu a bagunça que tem. Você acaba vivendo o pecado, e para você não é pecado. Como é que eu comecei a homilia? Como é que o sacerdote começou a homilia? Hoje, nós católicos também estamos devagarinho não considerando mais pecado, mas damos outro nome para isso. Mas não pecado. Pecado não. Eu não entendo isso como pecado. Mas você não é católico. Eu sou católico. Mas vocês estão entendendo? Repare, sem julgar ninguém, irmãos. Então o Senhor veio trazer a vida em abundância. O que é isso? É o sentimento dele. A palavra sentimento. O mesmo sentimento seu que te entristece na cruz de um matrimônio, e esse mesmo sentimento seu que revigora a tua pele, o teu cabelo, suas sensações femininas no novo relacionamento que você está tendo,
certo? Ele é completamente diferente do sentimento de Deus. Às vezes pode coincidir, mas nós não vivemos de às vezes, nós vivemos da fidelidade de Deus. Deus não é às vezes, Deus é eterno. Ele é eterno naquilo que Ele tem em você. Não é às vezes Deus está comigo, não, Deus está sempre com você. Lembra dos discípulos de Emaús? Cristo sempre está caminhando ao meu lado. Sou eu que estou cego. Ele mesmo disse: como estáis cegos e sem inteligência. Então repare, irmãos, cuidado com os nossos sentimentos. Eles nos enganam sobre a fé no único pastor. Repare que quem é que pastoreou você na relação gostosa que você está vivendo? Foi Deus? Não, se você admite que não foi Deus, então Ele não é o único pastor que você entrou na única porta, no único aprisco que Ele acabou de falar. Ele falou: eu sou a porta, e quem vem por esta porta, eu vou na frente, e a ovelha vai aonde? Aonde a ovelhinha vai? Seguindo, atrás. Não, quando eu busco, porque eu estou sentindo, porque isso está me trazendo alegria, eu vou na frente e Jesus vai atrás. Ele não é o meu pastor, eu pastoreio o que eu entendo que é melhor para mim. Cuidado, irmãos, é aí que o diabo pega todos nós. Ele é sarcástico, ele usa a nossa fraqueza, ele usa a nossa cruz para ir inseminando em nós a vontade de você. Sai dela. Lembra todas aquelas homilias que o Deus nos inspirou aqui? Jesus, transforma essa pedra em pão. Jesus, se joga no pináculo. Jesus, o que ele está falando? O que ele estava tentando Jesus fazer? Use a sua humanidade, use apenas a sua vontade. Você estava com fome, não está? Porque Jesus estava em jejum. Então, ele estava passando por um momento de crise. E aí o diabo, na hora da crise, ele faz o quê? Não sofre, não leva a cruz, não. Olha, transforma essa pedra em pão, come, isso vai te dar satisfação. E se você transformar em pão, imagina, todo mundo vai ver você transformando isso em pão, abençoando a minha nova relação. Eu vou te seguir, o outro vai te seguir, todo mundo vai seguir, a igreja fica cheia. E Jesus fez o quê? Não só de pão vive o homem. E aí quando ele vai continuar. Então pense em você. Você também está no deserto da vida, como uma mulher, como uma solteira, ou como uma mãe, como um pai, como uma esposa, ou como um esposo. E claro que vai vir a fome, sede, escassez, no matrimônio, na saúde, na relação com alguém, no convívio de pessoas. E nesta hora, o Senhor veio nos trazer a graça para andar naquilo que é maior do que a força humana. E você opta, ou você vai pelo sobrenatural, pela vida da graça, ou você vai pela sua vontade humana. Repare, nós não aceitamos mais certas coisas como o pecado que eu estou vivendo. Mas se foi por causa do pecado que ele veio, lembra da parte de... Gente, o Antigo Testamento, não precisamos nem ler muito não, eu já vou resumir para a senhora. Imagina uma hemorragia que existia em todo o Antigo Testamento. O que era a matança de animal para tirar o sangue, para aspergir o povo, foi uma coisa assim. Pode ler, leia lá, todo em o Antigo Testamento. É sangue para cá, sangue para lá, e matava um animal aqui, mata lá, asperge sobre o povo. Para quê? Para perdoar os pecados.
uma verdadeira hemorragia, até que um se faz um animal, para que esse sangue dele venha perdoar os meus pecados. Hoje um menino começa a responder mal para a mãe. Não todas, tá? Tem mãe que é cristã firme, mas muitas mães, e a gente não vai julgar não, a gente só está diagnosticando. O menino ou a menina começa a ser respondão, é teimoso, bate o pé. Aí o que a mãe faz? Vai levar no psicólogo. Meu, a menina está respondendo para a mãe. Xinga a mãe. Xinga a mãe. É pecado. Por que não ensina o que é pecado? É pecado. Que aquilo que leva a Deus, e aquilo que não leva a Deus é pecado. O menino está nervoso porque brotou das entranhas dele raiva da mãe. Ele vai lá e quer atingir a mãe. Ou porque ele está com ciúmes do irmão. E se a mãe e o pai não deram uma catequese, eles primeiro deram uma catequese, para dar uma catequese para os filhos, é claro que vai levar no psicólogo. É claro que vai levar no psiquiatra. Esse menino é difícil demais. Não é que esse menino é difícil demais. Esse menino não tem mais conceito de pecado. Ele não tem. Xingar para ele não é pecado. Ser violento contra a mãe não é pecado. Honre seu pai e sua mãe. É pecado. Claro que é pecado. Mas a gente não fala mais que é pecado. A gente fala, esse menino é doente, esse menino deve ter algum complexo. Não tem. Essa criança, ela está caminhando na vida de pecado. Não esqueça que todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Não é para bater, é para educar na fé. Onde o cordeiro que derramou sangue por causa do pecado, ele precisa entender, muitas coisas são pecado. Não fala assim com os mais velhos. Vocês estão entendendo, irmãos? E devagarinho a gente está acostumando com isso. E se eu não acredito mais que o sangue de Jesus pelos sacramentos ali tem o sangue que liberta, obviamente que eu vou procurar outra instância por aí para salvar o meu filho, salvar da doença dele. Tadinho, a mãe ama tanto que não, leva ele no psicólogo, depois de levar primeiro no altar da confissão. Essa criança já é batizada, ela está respondona. O pai e a mãe precisam explicar o que é pecado e o que não é pecado. E um dia Deus vai pedir isso para os pais. Deu para entender, irmãos? Então, nós perdemos a referência de pecado. Olha, nós católicos, eu acabei de falar, padre, para mim entrar nessa relação que eu não vejo como pecado. Mas filha, eu não estou te condenando, eu te entendo. Olha, gente, eu quero muito que vocês compreendam essa palavra que sai da minha boca, do fundo do meu coração. Eu tenho vontade de chorar para falar a verdade para vocês. Eu estou falando a verdade. Eu te entendo. Eu sei que você sofre pra caramba lá, meu, que você realmente não está conseguindo administrar, por isso que você até envelheceu. Eu entendo. Agora, não siga o teu pastorio. Só tem um pastorio, acredita nele. Olha só o que Pedro falou na segunda leitura, logo no comecinho. Sofra pela causa de Cristo, porque não se compara aquilo que Ele já está te dando como um eterno mover. A gente não aceita. Lembra daquela tentação de Satanás? Não transforma isso aqui logo em prazer para você. Então, irmãos católicos, até na hora de pessoas solteiras, tem muita gente que já tem mais de 40 anos, não se casou. Como é que ele vai vigiar o seu corpo? Porque o corpo chama toda hora. Eu queria experimentar
um carinho, ou até uma intimidade genital. É natural. Agora, o que diz o Espírito de Deus? Você não se casou? De repente você tem a vocação para ser consagrado, como um padre, como uma freira. O que fazer? Ore, para que você não ceda às tuas vontades, senão você vai cair no pecado também. Não, mas eu sou solteira, eu sei. Te dá vontade? Eu sei. Eu não estou te julgando, mas lute contra isso. Ah, mas dá prazer? Eu sei que dá. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós não somos criancinha não, viu? Claro que dá prazer. Mas o que Deus fala? Se tu não tens o casamento com alguém religioso, diga de passagem, não tenha relações genitais com a outra pessoa. E se tiver, é pecado, procure a confissão, confesse. Não é o psicólogo, é o padre. E se eu cair de novo? Levanta, procure o tribunal da confissão, peça perdão e vai treinando isso na sua vida. Ah, mas eu não faço sexo com alguém, eu fico pensando e... é pecado. Quem disse? Cristo Jesus. Quem vai me provar isso? O Espírito Santo. Reza para ver. Então veja, é o carinho de Deus. Repare, eu dei um exemplo aqui semana passada de uma moça que era viciada em bebida alcoólica, que perguntaram para ela, foi o Dunga da Canção Nova: escuta, quem foi que te salvou? Falou assim: foi Deus através da minha mãe. Falei: por quê? Ele falou: por quê? Porque a minha mãe, toda vez que eu chegava bêbada, com cocô na roupa, com xixi na roupa, vomitada, a minha mãe nunca disse: por que você faz isso com a gente? Eu sempre amanhecia com a roupa limpa, com o café pronto do meu lado. Eu saía, minha mãe nunca falou: para onde você vai? Ela já sabia onde eu ia. Mas a minha mãe rezou tanto, de tanto ela me amar, com o olhar dela, eu digo, foi por causa das orações da minha mãe. Ela foi um instrumento de Deus para que eu deixasse de vez o vício do alcoolismo, que é a doença. Alcoolismo é a doença, tá? Deus não está aqui falando por que você faz isso, por que você sai com outro cara, com outra mulher. Repare que não é nada disso que Deus está fazendo. Deus está falando: só existe um caminho, eu sou o caminho. Queres? Quero. Renuncia a tua vontade. Aí, olha Pedro respondendo. A hora que a multidão falou para Pedro: Pedro, o que nós precisamos fazer para ter a vida em abundância? Repete, completa a frase na gramática portuguesa. Convertei-vos. O que significa convertei-vos? Luta contra os teus afetos. É uma luta, meu. E aceita o batismo e vem atrás de mim. Aí, irmãos. Aí você fica lembrando daqueles milagres todos que Jesus fez. Mas ele fez tanto milagre, eu estou pedindo um milagre para ele. Então, o milagre começou aí já. Eu saio, esvazio de mim, para que ele me encontre esvaziado, para que eu ande atrás dele. Eu aceito. Eu sofro com alegria o que me veio. Eu sofro com alegria. Quantas homilias a gente falou aqui? Eu atravesso o mar bravio em pé, não depressiva. Quando? Quando eu tiver a vida de Cristo vivendo em mim.